Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está alegre de estar aqui essa noite? E eu falei hoje pela manhã uma passagem muito conhecida que eu tenho certeza que você já ouviu muitas vezes, que foi a passagem da mulher samaritana no poço de Sicar. Mas hoje eu quero olhar para outra passagem também igualmente conhecida. Nós vamos falar sobre a passagem do filho pródigo. Amém, gente? Então eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 15. De fato são três parábolas de Jesus, todas as três falando da mesma coisa. A gente vai ler esse capítulo todo, que é o capítulo 15 de Lucas. Hoje pela manhã eu falei de um texto onde Paulo diz que os coríntios estavam abraçando um Jesus que não anunciamos, um evangelho diferente e um espírito diferente. Sabe, às vezes nós podemos dar o nome certo, mas construir a crença errada. Você está comigo, irmãos? E eu sei que nós cantamos a respeito do nome de Jesus, mas quantos sabem que o mesmo nome pode ir para pessoas diferentes? A gente pode estar endereçando um nome Jesus a uma pessoa que não é o verdadeiro Jesus. Precisamos conhecer o verdadeiro para endereçar certo as nossas orações. O nome de Jesus que tem todo o poder é o Jesus revelado nos evangelhos. Não é o que a nossa religiosidade ou a nossa história, a nossa cultura cria. Amém, irmãos? Ou o que a gente acha, eu acho que Deus faz. Não, o que você acha realmente tem nenhuma importância. Amém, irmãos? Porque Deus não é moldado pela sua opinião. Deus é Deus independente de tudo. Amém, irmãos? A opinião dele é que devia moldar a gente, não a nossa moldar ele. Amém? Você me ama? Já comecei bem, né? Mas vamos lá, Lucas capítulo 15. Eu não sei se você sabe, mas a famosa parábola do filho pródigo é a resposta a um questionamento dos fariseus a respeito de Jesus. Eu quero te mostrar isso. Lucas capítulo 15, versículo 1 diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Se você está estranhando um pouco a versão, eu leio sempre na Nova Versão Internacional. Eu não sei se você sabe o que é o publicano. Publicano é mais ou menos gente que a Lava Jato prende e o STF solta. Os publicanos, eles eram judeus vendidos a Roma. E eles não eram apenas judeus que aceitavam de bom grado o governo romano, como eles eram o veículo de Roma para coletar impostos dos judeus. E não só isso, eles eram corruptos, eles cobravam além do devido. Um dos famosos publicanos é Zaqueu. Quando Zaqueu conheceu Jesus, ele disse: eu vou devolver 4 vezes mais do que eu roubei das pessoas. Amém, gente? Invariavelmente eram pessoas ricas, pessoas influentes e que tinham, e eles se tornaram para o povo judeu sinônimo de pecador, né? É por isso que o pessoal dizia que Jesus, aliás, eu fico pensando que tipo de Jesus você crê, porque o Jesus da Bíblia, os fariseus chamavam de comilão, beberrão, amigo de prostituta e publicano. Ficou quieto de repente aqui. Amém, gente? Tudo bem com você? Leia sua Bíblia. Mas olha que coisa interessante no versículo 1 aqui. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Jesus não estava buscando o favor ou a amizade dos publicanos. Jesus não estava indo atrás do caminho dos publicanos. Jesus sim tinha contato com gente problemática, pecadora, ruim, mas esse contato não influenciava Jesus. Eles se reuniam para ouvir Jesus, não para Jesus aprender como eles viviam. Essa é a grande questão, irmãos, sobre a amizade com o mundo.
é quem influencia quem. Se você fica tendencioso a seguir as obras das trevas, é melhor se afastar. Mas quando você se reúne para as pessoas ouvirem você, aí a coisa começou a funcionar. Eles se reuniam e Jesus não era contaminado pelo seu pecado, pelo contrário, a santidade de Jesus era que os influenciava, era o que os atraía. Contudo, o versículo 2 diz: mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Eu nunca me esqueço, irmãos, o dia que eu estava pregando isso, eu estava chegando em Goiânia, e um erro que um pastor que assume uma igreja sem ser uma evolução, né? uma transição natural, que às vezes chega um momento onde o pastor ali, e surge o pastor daquela igreja, e é uma grande bênção quando é assim, não é? Mas às vezes o pastor tem que sair e outro entrar, como foi aqui. Eu saí daqui, Calxante veio, graças a Deus melhorou um pouco a igreja. Mas lá em Goiânia também foi assim. O pastor que estava lá, estava passando um tempo difícil, precisou sair, então eu cheguei. E eu cometi o erro mais básico que o pastor que chega nessa condição pode cometer. Cheguei pregando tudo que eu sabia. Fiei Bíblia na goela daquele povo. E o povo estava com os cabelos desse tamanho. Meu Deus, esse pastor é diferente demais. E é engraçado porque um dia eu estava falando sobre essas questões de Jesus, o Jesus dos evangelhos, eu gosto de usar essa expressão. E no meio do culto teve uma irmã que não se aguentou, irmão. Ela não se aguentou. Pastor, eu não estou entendendo não. Eu tomei um susto, né? E o salmo que fala para não andar com o povo lá na roda dos escarnecedores, me explica aí, pastor, que eu estou confusa. Eu falei, Jesus. Era ninguém mais, ninguém menos do que a fiadora da igreja. Eu falei, é melhor explicar essa mulher. Se eu não explicar para ela, eu vou ficar em maus lençóis. Ai, Jesus Cristo. Ela continua lá, graças a Deus, irmão. 5 anos depois está lá, fiel, servindo, amém? Mas os fariseus, talvez a pergunta deles tenha a ver com o Salmo 1. Como é que esse cara come com essas pessoas? Como é que esse cara anda com essas pessoas? Os fariseus entendiam que eles eram separados. Os santos não deviam se contaminar com gente pecadora. Os santos, eles devem estar distanciados dessas pessoas, porque afinal de contas nós somos fariseus, não somos como a plebe. Você vê isso, né? Os fariseus dizendo, essa plebe não entende nada, vocês que são pecadores, nós somos fariseus. E havia aquele sentimento de santificação, e os fariseus, eles eram perfeitos, eles atavam os filactérios, as franjas na roupa, era do tamanho perfeito, eles recitavam a lei de cabeça, eles guardavam não só a lei, mas a tradição, que é a tradição, a interpretação que os grandes rabinos davam da lei, eles guardavam isso, e eles eram perfeitos à exatidão religiosa da época, e eles não se contaminavam com esses pecadores publicanos vendidos de Roma. Você está comigo? E está lá Jesus sentado na casa do publicano Mateus. Aliás, sabe uma coisa que eu acho legal, irmãos? Quando eu olho os 12 discípulos, eu acho massa o seguinte, que tem 4 pescadores perrapados. Você está comigo? Tem um zelote, não sei se você sabe, mas é terrorista. Agora, olha que loucura, o zelote é terrorista o quê? Defensor do judaísmo. No mesmo grupo tem um publicano, que é vendido a Roma, e eles conseguem andar no grupo de Jesus. Tem um incrédulo do Tomé, mas sabe o que não tem no grupo de Jesus? Nenhum fariseu. Faz pensar. Você está comigo? E os fariseus perguntam, como é que pode ele sentar com eles? Então Jesus lhe contou esta parábola, e de fato não foi uma parábola, foram 3 parábolas. Mas a parábola é a resposta de Jesus à questão dos fariseus, por que ele se senta com publicanos e pecadores. Amém, irmãos? Então quando você lê a chamada parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, todas as 3
são uma única resposta de Jesus ao questionamento dos fariseus: por que que você se senta com publicanos? Você está comigo, irmãos? E então Jesus contou essa parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás do quê? Vai atrás do quê, gente? Da que se perdeu. Posso fazer uma pergunta que vai doer na sua cabeça religiosa? Posso? A ovelha perdida deixa de ser ovelha porque está perdida? Não. Para o dono do rebanho, o fato dela não estar no rebanho não quer dizer que ela não é ovelha. Ele não vê ela como uma ex-ovelha. Ela não virou bode para o dono do rebanho. Para o dono do rebanho, ela continua sendo ovelha. Ela só está perdida. Agora, o que é lindo é que esse dono da ovelha não fala assim: é melhor que essa ovelha se arrependa e me procure de volta, porque senão ela vai acabar morrendo. Não. O dono do rebanho é ele que vai atrás da ovelha louca. Ele não fica parado para ver se ele vai aceitar ela de volta. Oh, aleluia. Ele guarda as 99. Amém, irmãos? E não, esse texto não é sobre pastoreio, irmão. Você está comigo? Não é sobre o pastoreio de uma igreja local. Esse texto não é sobre isso. Não sei se você está entendendo aqui. Esse texto é sobre como Deus vê as coisas. E é o pastor, o dono das ovelhas, é ele que vai até a ovelha perdida, e não o contrário. Oh, aleluia. Você está comigo? Vamos lá. E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros. Não, ele não chega lá e traz e fala assim: venha, volte para mim. Sabe o que ele faz? Ele pega ela, oh aleluia, coloca no ombro e traz ela de volta, porque ela é estúpida demais para voltar sozinha. Não sei se você sabe, mas ovelhas são animais terrivelmente burros, irmãos. O burro é mais inteligente do que a ovelha. Não estou falando de ovelhas da igreja, não estou falando disso, estou falando do animal mesmo. Tem uns vídeos aí na internet maravilhosos de ovelha, né? E vai para casa, e ao chegar, ele reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque eu encontrei, oh aleluia, não é a ovelha que encontra o pastor, mas é o pastor que vai atrás da ovelha, ele que a encontra. Eu encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, de um pecador que foi encontrado, de uma ovelha que estava perdida, mas foi achada e trazida de volta. Ela traz mais alegria, oh aleluia, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Mas os fariseus eram duros, irmãos, eles precisavam de mais explicação. E Jesus continuou: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e a procura atentamente até encontrá-la? Ele se esforça atrás dela, ele vai, procura. Mas sabe o que continua sendo lindo? A dracma perdida vale a mesma coisa do que as outras. Não deixou de ser dracma, porque está perdida. Amém? E quando a encontra, versículo 9, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida.
E lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aleluia. Versículo 11. Jesus continuou. O assunto é o mesmo, a questão é a mesma. Por que é que você se senta com publicanos e pecadores? Amém. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. Amém, irmãos? Cara, eu amo essa passagem, irmão. Eu vou avisando, eu vou gritar feito um doido, eu vou fazer muita coisa esquisita aqui. O mais novo disse ao seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Segure e olha para cá. Existe uma série de informações nesse versículo que a gente precisa do contexto histórico para entender. Beleza? A primeira delas é que não era raro um pai antecipar a sua herança aos seus filhos no mundo antigo. Era comum, inclusive. O que era muito raro e muito ofensivo era o filho pedir a herança. Por quê? Ao pedir a herança, o filho também está dizendo: você morreu para mim. Você está comigo? Então, o que esse filho pródigo está fazendo, esse filho mais novo está fazendo, é uma ofensa ao pai. Agora, quantos filhos ele tinha? Quando ele repartiu a propriedade, você acha que ele repartiu em quantas partes? Quantas? Exatamente, ele repartiu em 3 partes. Por quê? Porque o filho mais velho tem uma porção dobrada. O filho mais velho recebia sempre 2x. Você está comigo? Amém. Sim, Eliseu não queria o dobro da unção de Elias. Eliseu queria o direito à primogenitura de Elias. Tudo bem? Por isso que José e não Rubem recebeu a túnica multicolorida, e nas 12 tribos não tem tribo de José, mas tem a tribo de Efraim e Manassés, os 2 filhos de José. Ou seja, José tem uma porção dobrada na herança de Jacó, porque José assumiu a primogenitura. O direito do primogênito é 2 vezes dos outros. Você está comigo, irmãos? Então, quando esse homem dividiu as coisas, ele deu 1/3 para o mais novo e 2/3 eram do mais velho. Você está comigo? Isso vai ser muito importante daqui a pouco. Amém? E aí o que acontece? O próximo versículo diz o seguinte: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu o quê? Tudo o que ele tinha, e foi para uma região, o quê? Distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Presta atenção nisso aqui, irmão, porque todos os seus bens, na verdade, são a herança que o pai deu para ele. Quando ele pede a herança e vai para longe do pai, o que ele está dizendo é: eu quero o que você tem, mas eu não quero você. Eu quero os benefícios que você pode me dar sem a sua presença. É por isso que eu sempre falo isso, irmãos. O pecado não se trata de violar uma lista arbitrária de regras de podes e não podes. O pecado é quando o homem quer o que Deus pode dar sem Deus. Porque quem inventou o prazer não foi Satanás. Quem inventou o prazer foi Deus, inclusive o sexual. Deus inventou a alegria, Deus inventou todas as nossas terminações nervosas, Deus inventou todos os nossos hormônios. Tudo que nós temos de alegria e prazer é uma invenção divina. Aleluia. E esse jovem está dizendo: eu quero sua riqueza, eu quero desfrutar do que você tem sem você.
Agora, como quem fez a riqueza existir foi o pai, ao se ausentar do pai, o que acontece com a riqueza? Rapidamente acaba. Você está comigo? Rapidamente acaba. Quando eu começo a tentar desfrutar do que vem do pai sem o pai, eu descubro que isso dura pouco, porque o pai é a fonte da riqueza. Versículo 14. Depois de ter gasto tudo, e não podia ser diferente, acabou tudo, acabou o prazer, acabou a alegria. Ele está longe da fonte. Houve o que vai acontecer e o que acontece com todos aqueles que não têm Deus. Houve uma grande fome. Amém, irmãos? Amém. Você se lembra quando você não tinha Jesus? Você se lembra da sua grande fome? Em toda aquela região, e ele começou a passar necessidades. Por isso ele foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Nesse momento, nesse exato momento, os fariseus fizeram cara de nojo, porque o porco era um animal imundo de acordo com a lei. Os judeus não tocam carne de porco, não comem carne de porco. Você está comigo, irmãos? E o que Jesus está dizendo é o seguinte: os fariseus que estão ouvindo essa explicação estão pensando: meu Deus, como ele é louco! Ele deixou o pai, ele deixou a riqueza, porque os fariseus gostavam de dinheiro, ele deixou a abundância, e agora ele está imundo, ele está inaceitável de acordo com a lei. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam. Mas preste atenção, ninguém lhe dava nada. Nada era de graça. Tudo tinha custo. Tudo dependia de esforço. Tudo dependia de trabalho. Tudo dependia de mérito. E a única coisa que ele conseguia com o próprio trabalho e mérito era comer o que porco come. Alô? Eu gosto muito de uma coisa que a W. Tozer diz. Quando o homem peca no Éden e ele percebe Deus passeando no jardim, a Bíblia diz que ele foi e coseu folhas, uma roupa de folha de figueira. E a W. Tozer diz que é o início da religião, a primeira religião, a religião da folha da figueira. Porque é a tentativa de, pelo meu esforço, amenizar a minha inconformidade diante de Deus. Isso é a religião. A tentativa humana, baseada em mérito próprio, de se conformar, de alguma forma, com a presença santa. Você está comigo, irmãos? E então o texto continua. Ele desejava encher o estômago, versículo 16, com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse uma coisa: quantos, o quê? Quantos trabalhadores, quantos serviçais, quantos escravos? Eu sei que a palavra escravo na nossa cultura brasileira, depois que a gente passou da escravidão africana, a palavra escravo é muito forte para nós. Mas nesse tempo aqui não tem contrato de trabalho não, irmão. É servidão mesmo, é escravidão. Mas a escravidão ela está baseada em dívidas, em condições financeiras. Amém? Não, ela não era baseada no racismo, como foi o que aconteceu aqui no Brasil. Você está comigo, irmãos? Um homem tinha uma dívida, era impagável, ele se oferecia para trabalhar na casa daquele senhor. Basicamente era isso. Amém? Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui estou morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti.
não sou mais digno de ser chamado seu filho. Eu não mereço, mas me trata como um dos seus empregados. Você entendeu o que? Eu sei que a gente acha lindo isso aqui que o pródigo está falando. A gente acha bonito isso aqui. Ele caiu em si, ele se arrependeu. Não se arrependeu não, irmão. Sabe o que ele está querendo? Ele está querendo merecer. Vou conquistar de volta. Alô? É o novo passo da religião. A religião diz: eu vou fazer, e vou fazer essa campanha, e vou fazer esse sacrifício aqui de jejum, e vou fazer 7 semanas de não sei o que, e vou fazer tantas semanas de não sei o que, e vou entrar no propósito de não sei o que, e aí Deus me responde. Alô? Isso não é o Evangelho. É verdade. Amém. Você me ama ainda? Amém. Eu vou lá merecer. Eu não mereço mais ser filho, mas tudo bem. Mas eu vou lá e vou trabalhar, porque quem trabalha com meu pai paga bem. A seguir levantou-se e ele foi para o seu pai. Mas tem uma frase aqui, irmãos, que a gente não percebe quando lê esse texto. Olha só, versículo 20. A seguir levantou-se e foi para o seu pai, estando ainda, o quê? Longe. O seu pai fez o quê? Irmão, como é que o pai viu se ele estava longe? Só pode ser porque, como o pastor que procura a ovelha perdida, e como uma mulher que procura a dracma perdida, esse pai também estava procurando. O pai estava de olho. O pai nunca tirou ele do coração. Ele escolheu não ter o pai, mas para o pai ele nunca deixou de ser filho. Cuidado como você trata quem não está na igreja como você. O pai vê ele como filho. O pai não está olhando: ah, seu rebelde, vai mesmo queimar no inferno. Não, o pai está lá, ó, de binóculo, procurando ele. Oh, aleluia. O pai estava olhando e procurando: cadê meu filho? E quando viu ele de longe, cheio de regras, leis e normas, foi lá com o seu código de conduta. Ah, é, safado? Voltou, foi isso que ele fez? Cheio de compaixão, oh, aleluia. O pai, ele correu na direção do filho, ele o abraçou, ele o beijou. Ah, meu Deus do céu. O que o filho fez até agora? Nada. Armou um plano para merecer. Mas o pai saiu em disparada. Oh, aleluia. Saiu em disparada, vai até ele, o abraça e o beija. E aí o filho tenta começar a conversa. Eu acho lindo isso aqui. O filho diz: pai, peraí, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Sabe o que o pai fez para essa conversa aqui de mérito? Nada. Ele ignorou sumariamente essa conversa. Ah, beleza, filho, vem cá, que eu tenho mesmo trabalho para você. Eu senti que você precisa dar valor às coisas. Um pai humano faz isso e às vezes é realmente necessário. Mas não é disso que a gente está falando, se você está me entendendo aqui. O pai o ignorou. Ele começou a dizer algumas coisas muito interessantes, irmãos. Mas o pai disse aos seus servos, o pai nem ouviu o que ele estava falando. Olhou para os servos e falou: faz o seguinte, tragam a melhor roupa e vistam ele. O que Adão fez quando se sentiu pecador diante de Deus?
fez uma roupa. Lembra? Sabe o que Deus fez? Deus tirou aquela roupa e colocou uma roupa com derramamento de sangue, para dizer, para subsistir na minha presença tem que ter morte. Mas séculos depois, Deus fez outra coisa pior. Deus enviou o seu filho, que derramou o seu próprio sangue. E Gálatas capítulo 3 e versículo 26 diz o seguinte: aquele que se uniu ao Senhor, de Cristo você se revestiu. Quando você quando o Pai te encontra, Ele te dá uma roupa. Essa roupa se chama Cristo. De forma que Ele não olha você pelo que você fez. Quando Ele olha para você, sabe o que Ele vê? Cristo. E o que Cristo fez? Ele colocou uma roupa nova no filho, mas não parou. Olha, coloquem um anel no seu dedo. O que quer dizer isso? Você se lembra o que o faraó fez com José para dar para ele autoridade? O faraó tirou o anel do dedo e colocou o dedo no dedo de José e falou assim, ó: no meu reino não tem ninguém superior a você, só eu, porque você tem o meu anel. Esse filho que queria dizer, eu não mereço ser chamado de filho, sabe o que o pai deu para ele no dia que se reencontraram? Toma aqui, a autoridade da casa está na sua mão. Autoridade, eu tenho autoridade, porque você não sabe quantas horas eu passo em oração. Tem nada a ver, irmão. Você vai morrer de orar, sua autoridade não aumenta. Sua autoridade vem por causa da obra de Cristo, do anel que Ele colocou no seu dedo. Aí o meritocrático fala, então não precisa orar, porque tu está achando que é obra para merecer. Tu está pensando igual o filho pródigo. Alô? Não, a gente ora para relacionar, porque Ele é bom, porque é maravilhoso, que a gente o ama. São motivos melhores, irmão, do que barganha. E Ele faz uma coisa maravilhosa. Coloquem um anel em seu dedo e o quê? Calçados nos pés. Isso aqui é um símbolo interessante. Ele disse, eu não sou digno de ser chamado seu filho, deixa eu trabalhar como se fosse um escravo. Uma casa grande como essa que indicava ser no mundo antigo, tinha muitos escravos, e esses escravos ficavam muitos anos na casa dos seus senhores, e normalmente criavam uma relação de amizade mesmo, a ponto de os filhos desse escravo nascerem na casa, e eles brincavam normalmente com os filhos do dono da casa. Paulo fala sobre isso, usa isso como uma figura sobre a lei e graça. Você lembra que ele fala que quando ele é criança, em nada difere do escravo. Paulo está usando esse relacionamento de filho do dono da casa e filho do escravo como exemplo de quando a gente estava na lei, a gente era escravo também. Amém, irmãos? Mas o que eu quero olhar com você agora é para essa relação do escravo, do filho do escravo com o filho do dono da casa. Amém, irmãos? Então, quando você olhava à distância as crianças, você não saberia dizer quem é o filho do escravo, quem é o filho do dono da casa. Tinha uma diferença. O filho do dono da casa tinha sandália. E aquele pai está dizendo, eu não quero que ninguém confunda e pense que você é escravo, porque você é meu filho. Você é meu filho. Não tem essa de merecer. Filho não merece, filho nasce. Eu me lembro quando minha filha mais velha nasceu. Eu também senti isso com a mais nova, mas o mais velho tem as sensações novas, né? E eu olhava para Ana Luísa e eu ficava dizendo assim, por que eu estou grato? Se ela não me fez nada. Ela não fez nada para mim. Mas eu olhava para ele, eu tinha vontade de agradecer. Aí era aquela, né, aquela coisa inanimada, abriu o olho, abriu o olho. Coisa idiota.
Aí fazia um sorriso, que ela não estava sorrindo, era só uma expressão, descobrindo os músculos da face. Aí sorriu para mim, sorriu para o pai, aqui, tirar foto. Todo pai é besta, né? Mas é filho, filho não merece. Filho não precisa merecer. Você está comigo? Filho é filho. Você é meu filho. E então ele faz uma coisa. Aleluia. Esse pai, eu vou te falar, viu? É uma tristeza essa parábola ser chamada a parábola do filho pródigo, irmão. Porque ela devia ser chamada de a parábola do pai gracioso. Tragam o novilho gordo e o matem, porque nós vamos fazer uma festa e comemorar. Lembra da festa por causa da ovelha, a festa por causa da dracma, a festa por causa do filho que estava perdido. Amém? Então ele disse: porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Sabe, quem está sem Deus está morto espiritualmente, mas Deus vê como um filho que está perdido. Oh, aleluia. Você está comigo? Deus não vê como alguém que vai se tornar filho, mas como um filho morto que reviveu. E começaram a fazer festa. Agora preste atenção no 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? E este lhe respondeu: seu irmão voltou. Lembra por que essa conversa começou? Os fariseus estão perguntando: por que você senta com publicanos e pecadores? Amém, irmãos? Amém. Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Que figura maravilhosa do Senhor Jesus, você não acha? O filho mais velho se encheu de ira e não quis entrar. Então o que aconteceu? O pai fez o quê, irmão? Assim como o pai foi atrás do pródigo, o pai também foi atrás do filho mais velho. Diga comigo: graça. Graça significa que é Deus que vem, não somos nós que vamos até Ele. O pai foi até o filho mais velho. E insistiu com ele, mas ele respondeu ao pai: olha, preste atenção nisso aqui, irmão. Todos esses anos eu tenho feito o quê? Todos esses anos eu tenho feito o quê? Trabalhado como um escravo a teu serviço. O que o filho pródigo disse? Voltarei para o meu pai. Eu vou dizer: não sou digno, mas eu vou trabalhar para merecer. Aí o que o filho mais velho está dizendo? Eu estou trabalhando feito escravo a teu serviço. Eu nunca desobedeci às suas regras. Ah, meu Deus. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com quem? O filho mais velho queria a mesma coisa que o pródigo. Um fez se separando, o outro fez tentando merecer, mas ambos queriam a alegria sem o pai. Você está comigo, irmãos? A grande questão é que, seja o mundano ou seja o da meritocracia, nenhum deles quer o pai. Querem os benefícios.
Olha, Senhor, como eu faço. Olha como eu mereço. Eita Deus, meu Pai. Ficou quieto aqui. Tudo bem com você? Você nunca me deu um cabrito para eu festejar? Sem você, com os meus amigos. Eu trabalho, eu mereço. Eu não sou como esses publicanos e fariseus. Olha aqui, meus filactérios. Aleluia. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou seus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Deus é assim mesmo. Deus morre por quem não merece. Deus alcança os piores. E você está na lista. Oh, glória! Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, meu querido, e tudo que eu tenho é seu. Lembra? A divisão da herança? Sobrou a herança do filho, tudo já era dele. Ele não precisava merecer, ele já era dono. Ah, que coisa esquisita isso que a gente está inventando de evangelho, irmão. Olha o que o pai diz para o que está na casa: tudo que eu tenho é seu. E você não entendeu não? Que a fonte da riqueza sou eu e você está sempre comigo. Estar com ele é mais importante do que os prêmios que ele pode dar. Mas a gente está querendo os prêmios ao invés da presença. Aleluia. Você me ama ainda? Filho, meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Ele é seu irmão. Amém. Ele vale tanto quanto você. Amém. Aleluia. 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 Esse é o Evangelho. O Evangelho se relaciona com uma presença que presenteia de graça. Não pelo que a gente faz. Pelo contrário, a gente faz porque é presenteado. Porque longe da presença, a única coisa que a gente consegue comer é comida de porco. O nosso mérito nos leva para os porcos. Mas a presença, a Bíblia diz que na destra dele tem delícias perpetuamente e plenitude de alegria. De graça. De graça. De graça. É de graça. E é por isso que Jesus comia com os publicanos. Você está comigo? Porque por pior que eles fossem, eles estavam atrás da presença. E sabiam que dependiam do perdão. Os fariseus achavam que não precisavam de perdão. Aleluia. João diz que da sua plenitude nós recebemos graça sobre graça. Graça sobre graça. Eu costumo dar uma definição do que é graça. Eu sei que você conhece a definição técnica: graça é favor e merecido. Mas eu costumo dizer que graça é Deus
é a livre iniciativa de Deus a nosso favor, sem que nós tenhamos feito nada para merecê-la. Deus livremente decidiu: vou abençoá-lo. Em Cristo nós somos gratuitamente abençoados, gratuitamente enriquecidos, gratuitamente curados, gratuitamente salvos, gratuitamente perdoados, gratuitamente justificados. Recebemos uma dignidade de graça. Paulo diz que Ele nos libertou do império das trevas e Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados, e Ele nos tornou dignos. Não merecemos a dignidade, Ele nos deu a dignidade dos herdeiros dos santos na luz. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Se você é grato por Jesus Cristo, levanta suas mãos e adora Ele. Adora Ele pelo Evangelho. O Evangelho é o Evangelho da graça, o Evangelho do favor, onde Ele dá autoridade para quem não merece. Ele veste de Cristo quem está fedendo a porco. Oh, aleluia. Ele te dá uma sandália e te chama de filho e faz festa por você. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.